Assim que meus pais souberam que eu tinha dado à luz minha linda filha, disseram: Vamos fazer uma grande festa, venha, por favor. O dia chegou, mas a faixa dizia: Parabéns, Grace. O nome da minha irmã. Quando confrontei meus pais, eles sorriram e disseram: Ah, que bom que você veio. Sua irmã acabou de anunciar o noivado, e não quisemos perder a oportunidade. Grace deu um sorriso debochado e sussurrou: Acho que a família de verdade vem em primeiro lugar. Então minha mãe ergueu a taça e declarou: Agora que minha preciosa filha vai se casar, ela herdará a casa da Wendy. Levantei-me tremendo e gritei: Essa casa é minha, e eu acabei de ter um bebê. Meu pai bateu a mão na mesa e rosnou: Não faça escândalo. Compre outra. Sua irmã merece tudo. O silêncio tomou conta do ambiente. Eu sorri friamente e fiz um anúncio meu, um que congelou cada rosto naquela mesa. Meu nome é Wendy Harrison, tenho 32 anos. 3 semanas antes da festa que mudaria tudo, eu dei à luz minha filha, Emma, em um hospital no centro da cidade, às 2 da manhã. O trabalho de parto durou 14 horas, e meu marido Marcos segurou minha mão em cada contração, cada grito, cada momento de dúvida. Quando Emma finalmente nasceu, pesando 3,3 quilos, chorei mais do que jamais havia chorado na vida. Marcos ligou para meus pais ainda do quarto do hospital, enquanto eu segurava Emma contra o peito, sentindo o batimento frágil através do cobertorzinho fino. Eu podia ouvir a voz da minha mãe pelo viva voz, alta e animada. Ela prometeu que viria nos visitar no dia seguinte. Eles nunca apareceram. Minha mãe mandou uma mensagem: aconteceu algo com a Grace. Visitaremos em breve, prometo. Grace, minha irmã mais nova há 3 anos, a filha de ouro, a que nunca errava, que tinha a atenção deles desde o nascimento com seus cachinhos loiros e olhos azuis iguais aos da minha mãe. Eu herdei os traços mais escuros do meu pai, cabelo castanho, olhos cor de avelã, rosto mais anguloso. Sempre diziam que Grace parecia saída de uma revista. De mim, ninguém dizia isso. Crescendo, vi meus pais assistirem a todos os jogos de vôlei da Grace, enquanto faltavam aos meus torneios de debate. Pagaram as viagens de primavera dela para Cancún, enquanto eu trabalhava meio período em um mercado para pagar meus próprios livros. Quando me formei em administração, me deram um cartão com $50 dentro. Quando Grace passou na prova de corretora de imóveis na segunda tentativa, organizaram um jantar sofisticado em sua homenagem. Pare de esperar tratamento igual no meu aniversário de 23 anos. Doía menos quando você não criava esperança. Mas as coisas mudaram depois que me casei com Marcos. Ele vinha de uma família tradicionalmente rica, daquelas cuja fortuna se percebe em sussurros, não em gritos. A família dele era dona de uma rede de hotéis boutique na Costa Leste, e o próprio Marcos já tinha construído uma consultoria de sucesso antes dos 30. De repente, meus pais ficaram muito interessados na minha vida. Ligavam toda semana. Nos convidavam para os almoços de domingo. Perguntavam sobre nossos planos, nossos sonhos, nosso futuro. Engravidei no primeiro ano de casamento, e minha mãe chorou de felicidade quando contei. Ela me abraçou apertado e disse que mal podia esperar para ser avó. Meu pai deu um tapinha nas costas de Marcos e lhe ofereceu um charuto. Grace também me abraçou, mas seu sorriso parecia forçado. Estou muito feliz por você, ela disse, mas seus olhos contavam outra história. A gravidez foi difícil. Desenvolvi diabetes gestacional e precisava medir minha glicose 4 vezes ao dia. O cansaço era esmagador. Marcos trabalhava em casa sempre que podia, me trazendo chá de gengibre e massageando meus pés inchados enquanto víamos documentários sobre tudo, de vida marinha a civilizações antigas. Meus pais me visitaram 2 vezes durante os 9 meses. Nas 2, ficaram menos de 1 hora. Enquanto isso, Grace tinha voltado a morar com eles após o fim do último relacionamento. Aos 29 anos, desempregada, vivia no meu antigo quarto sem pagar aluguel, se reorganizando. Minha mãe sempre arranjava desculpas: ela está passando por um momento difícil. Você sabe como o mercado de trabalho está complicado. Família ajuda família. Eu engolia seco, porque discutir nunca mudava nada. Então, quando Emma nasceu e meus pais ligaram 3 dias depois dizendo que queriam organizar uma festa para celebrar sua chegada, algo quente floresceu no meu peito.
Talvez as coisas estivessem finalmente mudando. Talvez se tornar avó tivesse transformado algo no coração da minha mãe. Nós cuidamos de tudo, ela insistiu pelo telefone. Você só precisa descansar e se recuperar. Traga essa linda menininha e vamos celebrá-la como merece. Marcos ficou desconfiado. Wendy, tem certeza? Eles não têm sido muito presentes. Eu sei, respondi, olhando para Emma dormindo nos meus braços. Mas talvez essa seja a maneira deles de compensar. Talvez tenham percebido o que estavam perdendo. Ele beijou minha testa. Está bem, mas se algo parecer estranho, vamos embora imediatamente. A festa foi marcada para um sábado à tarde, na casa dos meus pais, uma grande residência colonial em um bairro nobre, com jardim impecável e um quintal amplo o suficiente para a tenda branca de eventos que eles alugaram. Minha mãe me mandou os detalhes junto com uma lista de compras, sobremesas específicas de uma confeitaria cara, uma marca de vinho em particular, roupas combinando para as fotos de família. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter reconhecido os sinais. Na manhã da festa, vesti Emma com um vestidinho rosa que minha sogra havia comprado, de algodão macio com pequenas flores bordadas na barra. Marcos vestia a calça social e camisa de botões. Eu escolhi um vestido leve e solto, que acomodava meu corpo pós-parto, ainda sensível e estranho para mim. Chegamos às 11 horas, exatamente no horário que minha mãe havia pedido. A entrada da casa estava lotada de carros. Reconheci alguns deles, o sedã prateado da minha tia Diane, a caminhonete do meu tio Robert, amigos de família que eu não via havia anos. Meu coração se encheu de emoção. Eles tinham convidado todo mundo. Estavam realmente celebrando a Emma. Marcos pegou a bolsa de fraldas enquanto eu, com cuidado, levantava o bebê conforto de Emma. Ela estava acordada, os olhos escuros absorvendo a luz do sol, uma mãozinha minúscula apertada contra a boca. Seguimos em direção ao quintal, guiados pelo som de risadas e música. A faixa foi a primeira coisa que me atingiu, esticada sobre a tenda, em letras enormes e brilhantes, lia seu parabéns, Grace. Parei na hora. Marcos quase esbarrou em mim. Que diabos é isso? Murmurou. O quintal estava cheio, pelo menos 40 convidados circulando com taças de champanhe e pratos de aperitivos. Uma mesa ao fundo exibia um bolo de 3 andares decorado com rosas brancas. Outra mesa estava coberta de presentes embrulhados, todos com o nome da Grace. Minha irmã estava no centro de tudo, com um vestido vermelho justo que realçava sua silhueta. A mão esquerda erguida captava a luz, exibindo um anel de noivado que brilhava mesmo à distância. Ninguém tinha nos notado ainda. Minha mãe foi a primeira a me ver. Rompeu a conversa com minha tia e veio apressada, os saltos batendo forte no piso de pedra. Usava pérolas e um taier cor creme que provavelmente custava mais do que a conta do meu hospital. Wendy. Que bom, você veio. Eu a encarei. O que é isso? O que você quer dizer? Perguntou ela, olhando para a festa e depois para mim, com uma expressão de confusão que parecia genuína. É a festa de noivado da Grace. Eu não te falei? Você disse que estava organizando uma festa para Emma. Minha voz saiu seca, sem emoção. Emma começou a resmungar no bebê conforto, captando minha atenção. Minha mãe abanou a mão como se fosse um detalhe sem importância. Bem, sim, queríamos celebrar o bebê também. Mas quando a Grace nos contou sobre o noivado ontem, não podíamos perder a chance. 2 comemorações em uma. Não é maravilhoso? Marcos deu um passo à frente. Você disse a Wendy que essa festa era para nossa filha. E deveria ser. O sorriso da minha mãe não vacilou. Tem bolo suficiente. Podemos cantar para o bebê também. Grace surgiu ao lado dela, o anel de noivado quase cegando sob o sol. De perto, vi que o batom estava perfeito, a maquiagem impecável. Ela sempre soube como se apresentar. Oi, mana, disse com doçura. Obrigada por vir à minha festa. Senti algo rachar dentro do peito. Mamãe me disse que era para Emma. A expressão da Grace mudou para algo presunçoso, cruel. Ela se inclinou bastante para que só eu ouvisse o sussurro. Acho que a família de verdade vem em primeiro lugar. Me afastei bruscamente, como se ela tivesse me dado um tapa.
Grace, não seja rude, disse minha mãe, mas sem convicção alguma. Venham, as duas. Seu pai quer fazer um brinde. Ela agarrou meu braço e me puxou para o centro da festa. Marcos vinha atrás, carregando o bebê conforto de Emma, o maxilar tenso. Eu conseguia ver que ele calculava, decidindo se deveria causar uma cena ou deixar a situação se desenrolar. Meu pai estava ao lado da mesa de presentes, com uma taça de champanhe erguida. Estava mais gordo do que da última vez que o vi, o rosto mais vermelho. O sucesso lhe caíra bem. Tinha vendido sua empresa de contabilidade 2 anos antes e se aposentado cedo. Pessoal, posso ter sua atenção, por favor? A multidão se calou. Rostos se voltaram para nós. Reconheci vizinhos, antigos amigos da família, ex-colegas de trabalho da Grace. Minha tia Diane sorriu para mim e fez sinal de parabéns com a boca, embora eu não soubesse a qual parabéns ela se referia. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, começou meu pai. Como sabem, estamos aqui para celebrar minha linda filha Grace e seu noivado com o maravilhoso Todd Matthews. Um homem que eu nunca tinha visto deu um passo à frente e passou o braço pela cintura da Grace. Alto, bonito de forma convencional, usava um relógio caro. Grace se encostou nele e abriu um sorriso radiante. Todd é médico, continuou meu pai. Cirurgião, na verdade, no Mercy General. Não poderíamos estar mais orgulhosos de recebê-lo em nossa família. Aplausos se espalharam pela multidão. Eu fiquei imóvel, o bebê conforto de Emma cada vez mais pesado nos meus braços doloridos. Mas meu pai não havia terminado. Agora tenho outro anúncio a fazer, disse, a voz ecoando pelo quintal. Um anúncio que, acredito, vai mostrar de verdade nosso compromisso com a futura felicidade da Grace. Minha mãe se juntou a ele, o rosto brilhando de orgulho. Grace olhou curiosa, em antecipação. Sua mãe e eu decidimos, declarou meu pai, que a Grace vai herdar a casa da Oakmont Drive. Queremos que ela e Todd tenham um lar de verdade para começar a vida de casados. O mundo girou. Oakmont Drive. Minha casa. A casa que eu comprei 4 anos atrás com o dinheiro das minhas próprias economias e com o generoso presente de casamento dos pais de Marcos. A casa que eu havia reformado com tanto cuidado, escolhendo cada cor de tinta, cada luminária, cada móvel. A casa onde preparei o quarto da Emma, pintando as paredes de amarelo suave e montando o berço às 3 da manhã porque a ansiedade não me deixava dormir. A casa que estava legalmente em meu nome. Minha mãe ergueu a taça de champanhe bem alto. Agora que minha preciosa filha vai se casar, ela herdará a casa da Wendy. É perfeita para eles. 4 quartos, aquele quintal maravilhoso, e fica perto do hospital onde o Todd trabalha. A plateia murmurou em aprovação. Alguém começou a bater palmas. Eu não conseguia respirar. Marcos colocou o bebê conforto no chão e agarrou minha mão, apertando com força. Wendy, do que eles estão falando? Encontrei minha voz. Ela saiu afiada, cortando o aplauso educado. Essa casa é minha. Dei um passo à frente, afastando-me de Marcos, entrando no centro do círculo. Essa casa é minha, e eu acabei de ter um bebê. A expressão do meu pai escureceu. Ele largou a taça de champanhe com força, fazendo o líquido transbordar pela borda. Wendy, abaixe a voz. Você está fazendo uma cena. Uma cena? Ri, alto, estridente. Você acabou de anunciar que está dando a minha casa numa festa que disse ser para minha filha recém-nascida. Minha mãe avançou em minha direção com as mãos erguidas, tentando apaziguar. Querida, você precisa entender. A Grace precisa mais disso do que você. Você se casou com o Marcos, tem dinheiro de sobra. Pode comprar outra casa em qualquer lugar. Esse não é o ponto. Então qual é o ponto? Grace se adiantou, a voz cortante. Que você não aguenta me ver feliz? Que está com inveja porque, pela primeira vez, a mamãe e o papai estão me colocando em primeiro lugar? Eu a encarei. Essa mulher que sempre teve tudo entregue de bandeja, que nunca precisou lutar pela aprovação ou pelo afeto deles, que nunca foi dormir se perguntando por que não era suficiente. Dessa vez, minhas palavras saíram baixas, letais. Pela primeira vez? Meu pai bateu a mão com força na mesa de presentes. As caixas embrulhadas tremeram.
Emma começou a chorar no bebê conforto, assustada com o barulho. Chega! O rosto dele estava roxo. Não faça escândalo. Wendy, compre outra casa. Sua irmã merece tudo o que pudermos dar a ela. Ela sofreu. Teve dificuldades. Você sempre teve vida fácil, com seu diploma de luxo e seu marido rico. Está na hora de aprender a dividir. O quintal ficou em silêncio absoluto, exceto pelo choro da Emma. Todos olhavam fixamente. Minha tia Diane parecia desconfortável. Meu tio Robert franzia o senho. As amigas da Grace filmavam com o celular. Marcos pegou o bebê conforto, balançando levemente para acalmar Emma. O rosto dele estava frio, distante, a mesma expressão que usava em negociações de negócios quando alguém tentava enganá-lo. Sr. Harrison disse calmamente. O senhor sabe que essa casa está no nome da Wendy. O senhor não tem autoridade legal para oferecê-la. Meu pai fez um gesto de desdém com a mão. Eu sou o pai dela. Ela vai fazer o que é certo para a família. Algo dentro de mim se quebrou. Todos aqueles anos sendo a segunda opção. Todos os jogos que eles perderam. Todos os aniversários esquecidos. Todas as vezes que escolheram a conveniência da Grace em vez das minhas conquistas. Todas as vezes que engoli a dor porque falar só piorava as coisas. Eu tinha acabado de trazer uma vida ao mundo. Eu me rasguei, sangrei, chorei, lutei para segurar Emma em meus braços em segurança. E essas pessoas, meus pais, minha irmã, usaram esse momento sagrado como desculpa para dar uma festa para outra pessoa. Sorri. Um sorriso estranho no meu rosto, frio e afiado como a lâmina de uma faca. Você tem razão, pai. Eu também deveria fazer um anúncio. Minha mãe se animou, provavelmente achando que eu iria ceder. Grace me olhou com desconfiança. Tirei o celular do bolso e o ergui para que todos pudessem ver a tela. Primeiro, quero que todos aqui saibam que a casa da Wackmont Drive está somente em meu nome. Eu a comprei com o meu próprio dinheiro. Meus pais não têm nenhum direito sobre ela, e a Grace nunca, jamais, vai morar lá. O rosto da Grace ficou vermelho. Wendy. Segundo continuei, minha voz ganhando força, quero que todos saibam que há 3 semanas eu dei à luz Emma Grace Harrison Shen. Sim, eu a chamei de Emma Grace porque, apesar de tudo, quis homenagear minha irmã. Mandei uma mensagem para a mamãe no dia seguinte ao nascimento, com uma foto e o nome completo dela. Ela nunca respondeu. O rosto da minha mãe empalideceu. Terceiro, prossegui, firme, quero falar sobre o fundo fiduciário que a vovó Jean criou antes de morrer. O rosto do meu pai mudou para puro pânico. Wendy, não é a hora para isso. A vovó Jean deixou 3 milhões de dólares em um fundo, anunciei em voz alta, divididos igualmente entre mim e a Grace, para serem liberados em nossos 35 anos. Mas havia uma cláusula: se uma de nós se casasse antes dos 35, a parte dela seria liberada antecipadamente. A multidão prendeu o fôlego. Grace ficou completamente imóvel. Eu me casei aos 28, continuei. Nunca toquei nesse dinheiro. Queria guardá-lo para a educação dos meus futuros filhos. Nunca contei para a mamãe e para o papai porque o testamento da vovó Jean especificava que o fundo era privado. As mãos da minha mãe tremiam. Ela sabia aonde aquilo ia chegar. Mas na semana passada liguei para a administradora do fundo, para uma papelada de rotina. E foi aí que descobri algo interessante. Olhei diretamente para o meu pai. Alguém tem feito saques não autorizados da minha parte do fundo nos últimos 4 anos. Quase $500 mil desapareceram. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Os saques foram feitos com documentos falsificados usando minha assinatura, mas o dinheiro foi para uma conta em nome de Roger Harrison. Fixei meu olhar nele. Esse é você, pai? O rosto dele passou do vermelho ao cinza. Você não entende a situação inteira. Eu entendo de fraude, retruquei. Eu entendo de roubo. E entendo que você roubou de mim para sustentar o estilo de vida da Grace. As viagens dela, o carro novo, os cartões de crédito, tudo pago com a minha herança. Grace olhou para o nosso pai, os olhos arregalados. Pai, você disse que esse dinheiro vinha da sua aposentadoria. Cala a boca, Grace. Ele cortou, ríspido.
Marcos já estava com o celular na mão, gravando tudo. Vários convidados se aproximavam discretamente das saídas. Em quarto lugar continuei, minha voz firme apesar da raiva queimando por dentro. Quero que todos saibam que já registrei um boletim de ocorrência. A administradora do fundo está colaborando com a investigação. Pai, você receberá a visita de detetives na próxima semana. Minha mãe começou a chorar. Wendy, por favor. Somos família. Podemos resolver isso juntos. Família? Ergui o bebê com conforto, segurando Emma bem junto ao peito. Ela tinha parado de chorar, os olhos escuros fixos no meu rosto. Família não rouba. Família não mente. Família não sequestra a celebração de um recém-nascido para transformá-la em festa de outra pessoa. Virei-me para Grace. Ela parecia menor agora, a confiança se esfarelando. Espero que seu casamento seja tudo o que você sonhou, disse em voz baixa. De verdade. Mas você nunca vai pôr os pés na minha casa. Nunca fará parte da vida da minha filha. E quando papai for preso por fraude e desfalque, espero que se lembre desta festa. Comecei a caminhar em direção ao portão. Marcos veio logo atrás, a mão firme em minhas costas. Wendy. A voz do meu pai ecoou atrás de mim. Se fizer isso, estará fora desta família. Está me ouvindo? Fora. Virei-me uma última vez. A festa parecia patética agora. A faixa, uma piada cruel. O bolo, exagerado. A multidão, um bando de testemunhas desconfortáveis de uma implosão familiar. Eu já estou fora desta família há anos, pai. Só fui burra demais para perceber. Saímos pelo portão lateral. Emma fazia sons suaves enquanto aprendíamos no assento do SUV. Marcos entrou no banco do motorista e ficou alguns segundos parado, as mãos firmes no volante. Você está bem? Perguntou por fim. Não estava. Eu tremia, as mãos sacudidas pela adrenalina. Mas, ao mesmo tempo, sentia-me mais leve, como se tivesse carregado um peso por tanto tempo que já havia esquecido como era ficar de pé de verdade. Eu vou ficar bem, respondi. Ele nos levou de volta para minha casa, com um quartinho amarelo, o jardim que eu mesma plantei e a vida que construí sem eles. As consequências foram imediatas e espetaculares. Minha tia Diane ligou naquela noite. Eu não fazia ideia de que eles tinham roubado de você. Me desculpe, Wendy. O que fizeram hoje é imperdoável. E ela não foi a única. Nos dias seguintes, recebi ligações e mensagens de parentes com quem não falava havia anos. A maioria me apoiava. Alguns estavam revoltados em meu favor. Uns poucos tentaram ser mediadores, dizendo que eu estava sendo dura demais, que família deve perdoar. Bloqueei esses números. O que ninguém sabia era que eu já vinha planejando minha estratégia de saída meses antes do nascimento da Emma. No 7º mês de gravidez, eu tinha me reunido com 3 advogados diferentes para discutir minhas opções sobre o fundo. Algo nos extratos sempre me pareceu errado. Pequenas discrepâncias que não faziam sentido. Marcos me encorajou a investigar, percebendo minha inquietação mesmo quando eu tentava disfarçar. O primeiro advogado que consultei era especializado em direito de família. Ele ouviu minhas preocupações, revisou os documentos que eu tinha levado e sugeriu que eu contatasse diretamente a administradora do fundo. Se houver saques não autorizados, ele disse com cuidado, você precisa criar imediatamente um rastro documental. Não confronte seus pais até ter provas concretas. Segui o conselho. A administradora, uma mulher chamada Patrícia Shen, que conhecia minha avó pessoalmente, ficou horrorizada ao descobrir as irregularidades. Ela iniciou uma investigação interna que levou semanas. Cada ligação revelava uma nova camada de engano. As assinaturas falsificadas eram péssimas. Meu pai claramente nunca tinha tentado imitar minha caligrafia, achando que ninguém prestaria atenção. Patrícia chorou em uma das nossas conversas. Sua avó confiou em nós para proteger esse dinheiro para você e sua irmã. Sinto que falhamos com ela. Falharam comigo? Respondi, exausta, grávida de 7 meses, sentada no quarto inacabado da Emma. Você não sabia. Ele é meu pai. Ninguém espera que os próprios pais roubem dos filhos. Mas ele roubou.
repetidas vezes. A investigação revelou que o primeiro saque tinha acontecido 2 semanas depois do meu casamento, $5.000 transferidos para uma conta no nome do meu pai, com uma assinatura que não se parecia em nada com a minha. Quando ninguém questionou, ele ficou mais ousado. 10.000 aqui, 15.000 ali. Quando Emma nasceu, ele já tinha roubado $483.000. Eu sabia de tudo isso antes da festa. 3 dias antes de minha mãe ligar sobre a tal comemoração, eu já havia registrado um boletim de ocorrência. Já tinha consultado um advogado criminal especializado em fraudes financeiras. Tudo estava em andamento antes mesmo de eu entrar naquele quintal e ver o nome da Grace pendurado na faixa. Algumas pessoas diriam que eu deveria tê-los confrontado em particular, que não deveria tê-los humilhado diante de amigos e familiares, que anunciar aquilo no noivado da Grace foi cruel e vingativo. Essas pessoas nunca passaram 32 anos sendo invisíveis dentro da própria família. No dia seguinte à festa, meu telefone não parava de tocar. Acabei desligando, sobrecarregada pela enxurrada de mensagens. Quando liguei de novo à noite, tinha 63 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens de texto. A maioria era de gente tomando partido. As amigas da minha mãe mandaram textos longos sobre perdão e valores cristãos. Os colegas de golfe do meu pai sugeriram que eu estava sendo emocional demais, hormonal, que mães recentes costumam exagerar. Várias amigas da Grace enviaram mensagens maldosas me chamando de invejosa e amarga. Mas houve outras. Minha colega de faculdade, Sarah, ligou e deixou uma mensagem de voz que me fez chorar. Eu sempre soube que havia algo errado na sua família. A forma como falavam da Grace e a forma como falavam de você. Tenho orgulho de você por se defender. A irmã do Marcos, Jennifer, apareceu de surpresa com sacolas de compras e uma travessa de comida. Eu disse ao Marcos anos atrás que seus pais eram tóxicos. Estou feliz que você finalmente percebeu também. Até pessoas da festa me procuraram. Uma mulher que eu nunca tinha visto, chamada Caroline, enviou uma mensagem no Facebook: sou irmã do Todd. Eu estava naquele desastre ontem. Quero que saiba que disse ao meu irmão que ele escapou de uma bomba. Sua irmã e seus pais são outra coisa. Espero que sua bebê esteja bem. Respondi a essa: obrigada. A Emma está perfeita. A fofoca local entrou em ebulição. Cidades pequenas vivem de escândalo, e esse era o mais suculento em anos. Ouvi dizer que meus pais cancelaram a matrícula no clube de campo depois que vários sócios os confrontaram. O clube do livro da minha mãe pediu que ela se retirasse. A noite de pôquer do meu pai se desfez. Grace, aparentemente, voltou a morar com meus pais em tempo integral depois que Todd terminou o noivado. Segundo minha tia Diane, que ainda mantinha contato apesar das ordens contrárias de meus pais, Grace mal saía do quarto. Apagou todas as redes sociais depois que começaram a comentar nas fotos dela sobre a festa. Parte de mim sentiu culpa. Uma parte bem pequena. A maior parte lembrava do seu sorriso de desprezo, das palavras sussurradas, dos anos em que ela recebia tudo enquanto eu recebia nada. Certa noite, Marcos me encontrou no quarto da Emma, sentada na cadeira de balanço com nossa filha dormindo no meu peito. Ele se ajoelhou ao meu lado e pegou minha mão. Fala comigo, pediu baixinho. Eu fico lembrando de um dia de ação de graças, quando eu tinha 12 anos. Contei a ele. Eu tinha vencido uma grande competição acadêmica, primeiro lugar em todo o estado, com um projeto sobre energia renovável. Estava tão animada para contar no jantar. Ele esperou, passando o polegar em círculos sobre a minha palma. Mas a Grace tinha sido convidada para o baile de inverno por um garoto de quem gostava. Foi só disso que falaram. O jantar inteiro girou em torno do vestido da Grace, do par da Grace, se ela usaria o cabelo preso ou solto. Olhei para o rostinho adormecido da Emma. Ninguém perguntou sobre o meu prêmio. Quando tentei falar, meu pai disse: que bom, querida. E voltou a falar do baile da Grace. Isso deve ter doído, Marcos disse. Doeu, mas naquele dia aprendi a parar de esperar qualquer coisa. E talvez seja isso que mais machuca agora. Achei que ter um bebê mudaria as coisas. Achei que virar avó mudaria minha mãe, que ela finalmente me veria. Ela te vê agora, ele disse. Todos veem. Querendo ou não. Ele tinha razão.
Eu tinha garantido isso. Grace me mandou uma mensagem uma vez: você arruinou minha festa de noivado. Espero que esteja feliz. Não respondi. Minha mãe deixou recados chorando, implorando para que eu retirasse as acusações contra meu pai. Pense na reputação da família. Pense na sua irmã. Você não se importa com mais ninguém além de você mesma? Guardei os áudios. Meu advogado disse que poderiam ser úteis. Porque eu não estava blefando. Eu tinha registrado a ocorrência um dia antes da festa, depois de passar uma semana com a administradora do fundo analisando cada saque, cada assinatura falsificada, cada transferência ilegal. As provas eram arrasadoras. Os detetives foram à casa dos meus pais 6 dias depois da festa. Prenderam meu pai por fraude, desfalque e falsificação. Saiu no jornal local: contador aposentado é acusado de roubar fundo de confiança da filha. A ironia de um contador cometer crimes financeiros não passou despercebida pelos repórteres. O advogado da família de Marcos era brilhante. Entramos com uma ação civil para recuperar o dinheiro roubado mais indenização. A administradora do fundo cooperava totalmente, horrorizada de que a segurança tivesse sido violada. Minha mãe conseguiu ligar de um número desconhecido, passando pelos bloqueios que eu tinha feito. Como você pode fazer isso com o seu próprio pai? Ele tem 62 anos. Você vai mandá-lo para a prisão. Ele se mandou para a prisão quando falsificou minha assinatura, respondi com calma. Ele teve escolhas. E escolheu me roubar. Mas a Grace precisa. Eu não me importo com o que a Grace precisa. Eu me importo com a Emma. Eu me importo em proteger minha filha de pessoas que acham que amor depende de obediência. Desliguei e bloqueei aquele número também. O julgamento foi marcado para 8 meses depois. O advogado do meu pai tentou negociar um acordo, devolver o dinheiro, evitar prisão, aceitar apenas liberdade condicional. Minha advogada me aconselhou a considerar. Ele provavelmente cumprirá no máximo 18 meses se for condenado, ela explicou. Se aceitar o acordo, devolver o dinheiro e ficar em liberdade condicional, você recebe o valor de volta mais rápido e evita um julgamento. Pensei na Emma dormindo no berço no andar de cima. Pensei nos anos em que tentei conquistar o amor dos meus pais. Pensei no sorriso presunçoso da Grace, no sussurro: família de verdade vem primeiro. Sem acordo, eu disse: quero julgamento. Marcos apertou minha mão. Tem certeza? Tenho. Os meses antes do julgamento foram estranhos. Eu me joguei de cabeça na maternidade, aprendendo cada som e expressão da Emma. Ela sorriu pela primeira vez com 6 semanas, e eu chorei. Com 3 meses, rolou pela primeira vez, e Marcos comemorou tão alto que a acordou. Celebramos seus 4 meses de vida em silêncio, só nós 3 e os pais do Marcos. Eles foram maravilhosos, trouxeram presentes carinhosos, pediram para segurar a Emma, realmente ouviram quando falei sobre os desafios da maternidade. É assim que família deveria ser, eu disse ao Marcos naquela noite, depois que eles foram embora. Sim, ele concordou. É exatamente isso. Não ouvi nada da Grace até 2 semanas antes do julgamento. Ela apareceu na minha casa sem avisar, tocando a campainha às 9 da manhã. Quase não atendi, mas a vi pela câmera de segurança. E ela parecia péssima. Sem maquiagem, cabelo sujo, usando uma calça de moletom e um moletom velho da faculdade. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. O que você quer, Grace? Ela me encarou e, pela primeira vez na vida, vi algo parecido com vergonha nos olhos dela. O Todd terminou comigo. Esperei. Depois do seu anúncio, ele começou a fazer perguntas sobre o dinheiro, sobre a mamãe e o papai, sobre por que sempre me favoreciam tanto. Ela riu, amarga. Descobri que ele não queria se casar com alguém cuja família estava implodindo. Péssimo para a reputação dele. Sinto muito, eu disse, e parte de mim realmente sentia. Sente mesmo? Ela me olhou. Sente de verdade? Sinto que você se machucou. Mas não me arrependo de ter contado a verdade. O papai pode ir para a prisão. Sim, pode. E você não se importa. Ajeitei a Emma nos meus braços. Ela estava acordada, observando a Grace com olhos curiosos.
Eu me importo, falei em voz baixa. Me importo que ele tenha me roubado. Me importo que ele tenha escolhido quebrar a lei em vez de me tratar com justiça. Me importo que nem você nem a mamãe parecem entender porque isso é errado. Nós entendemos, disse Grace, a voz embargada. É que, a gente achava que você sempre estaria lá, que sempre perdoaria, porque era isso que você fazia. Você era forte, a independente. A gente pensou que você não precisava da gente. Eu precisava, respondi. Precisava de pais que estivessem presentes. Precisava de uma irmã que fosse amiga, não rival. Precisava de uma família que comemorasse minhas conquistas em vez de fingir que não importavam. Grace chorava agora, lágrimas nuas escorrendo pelo rosto. Eu sei, sussurrou. Eu sei disso agora. Agora é tarde demais para saber. Ela assentiu. Eu posso conhecer ela? Sua filha? Apertei a Emma contra o peito. Não, Grace. Não. Repeti firme. Você não vai fazer parte da vida dela. Você não vai ser a tia divertida que aparece em aniversários e feriados. Você fez sua escolha quando sussurrou no meu ouvido que a família de verdade vem primeiro. Grace se encolheu como se eu a tivesse atingido. Você é minha família de verdade, disse, desesperada. Você é minha irmã. Biologia não é suficiente, respondi. Ser família exige respeito. Exige amor. Exige presença. E você nunca me deu nada disso. Ela ficou ali por um longo momento, lágrimas pingando do queixo. Depois virou-se e voltou para o carro. Não o BMW novo que papai tinha comprado para ela, mas um Honda velho com um amassado na porta. Fechei a porta e tranquei. O julgamento durou 3 dias. A acusação apresentou montanhas de provas, assinaturas falsificadas, saques não autorizados, extratos bancários mostrando transferências para a conta do meu pai. A administradora do fundo testemunhou. Um contador forense detalhou exatamente quanto dinheiro foi retirado e para onde foi. A defesa do meu pai era fraca. O advogado tentou argumentar que, como pai, ele tinha direito de acessar os fundos para o benefício da família. O juiz cortou isso rapidamente, lembrando que o fundo havia sido criado justamente para ser independente do controle dos pais. No banco das testemunhas, meu pai parecia velho e derrotado. Quando o promotor perguntou por que ele roubou da própria filha, meu pai respondeu: achei que ela não sentiria falta. Ela se casou bem. Não precisava do dinheiro como a Grace precisava. Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. O desprezo casual pelo meu direito à minha própria herança. A suposição de que o dinheiro do Marcos tornava o roubo aceitável. A completa ausência de remorso. Durante o contra-interrogatório, minha advogada fez a ele uma pergunta que nunca esquecerei. Senhor Harrison, o senhor chegou a considerar que roubar da Wendy a machucaria? Ele pareceu confuso de verdade. Eu não achei que ela descobriria. Mas se descobrisse, o senhor pensou nos sentimentos dela? Longo silêncio. Então. A Wendy sempre foi prática. Presumi que ela entenderia que estávamos ajudando a Grace. Os jurados se remexeram em seus assentos. Vários eram pais. Eu podia ver o desgosto estampado em seus rostos. Chegou minha vez de depor, no segundo dia. Minha advogada me guiou pelo processo, a descoberta das discrepâncias, o contato com a administradora do fundo, a constatação da extensão do roubo. Falei com calma, objetividade, mantendo as emoções sob controle. Então veio o contra-interrogatório do advogado do meu pai. Senhorita Harrison Shane, não é verdade que a senhora é bastante rica graças ao seu casamento? Meu marido é financeiramente confortável. Sim. Então, a senhora não precisa realmente desse dinheiro, não é? Isso não é relevante para determinar se meu pai cometeu fraude. Mas fala sobre motivação. Talvez a senhora esteja fazendo isso por despeito, e não por prejuízo financeiro real. Minha advogada protestou, mas eu já tinha me inclinado em direção ao microfone. Minha filha, Emma, tem 6 meses, disse com clareza. Esse dinheiro seria o fundo universitário dela, sua rede de segurança, o recurso que a protegeria caso algo acontecesse comigo ou com meu marido. Meu pai não roubou apenas de mim.
Ele roubou do futuro da própria neta. Depois disso, o advogado recuou. O que tornou tudo pior foi observar minha mãe na plateia. Ela compareceu a todos os dias do julgamento, sentada na primeira fila, atrás da mesa do meu pai. Nunca olhou para mim, nunca reconheceu minha presença. No segundo dia, usava um broche com a foto da Grace bebê, como uma declaração distorcida. Eu queria gritar com ela, exigir porque não podia amar as duas filhas. Perguntar quando exatamente eu havia me tornado descartável. Em vez disso, desviei o olhar e me concentrei no julgamento. O júri deliberou por 4 horas. Quando voltou com o veredito de culpado, minha mãe soltou um soluço que ecoou pelo tribunal. O rosto do meu pai se desfez. O advogado dele pousou uma mão em seu ombro. Eu permaneci absolutamente imóvel, Marcos ao meu lado, e não senti nada. No dia seguinte ao veredito, antes da sentença, recebi uma visita inesperada. O ex-noivo da Grace, Todd, apareceu no meu escritório. Minha assistente me chamou no interfone, soando incerta. Tem um Dr. Matthews aqui para ver a senhora. Ele não tem horário marcado. Quase mandei dispensá-lo, mas a curiosidade venceu. Todd parecia diferente do que no jantar, menos polido, mais cansado. Ficou sem jeito na porta até que eu apontei para uma cadeira. Vou ser breve, disse ele. Eu queria me desculpar. Não sabia do roubo nem da dinâmica da sua família. A Grace me disse que você era ciumenta, que sempre foi competitiva. Eu acreditei. Ele esfregou o rosto, suspirando. Agora falei com alguns amigos dela. Com sua tia Diane. Até com minha irmã, que estava naquela festa. Eu me sinto um idiota. A Grace não é quem eu pensava que era. A Grace é fruto da forma como foi criada, respondi. Ensinaram a ela que o mundo girava ao redor dela. Que os sentimentos dos outros não importavam, desde que ela conseguisse o que queria. Isso desculpa o comportamento dela? Não. Mas explica. Ele assentiu devagar. Pelo que vale, acho que você é incrivelmente corajosa. Enfrentar toda a sua família assim, não sei se eu conseguiria. Você se surpreenderia com o que consegue fazer quando tem uma filha para proteger. Ele foi embora pouco depois e nunca mais o vi, mas apreciei o pedido de desculpas mais do que imaginava. O júri condenou meu pai em todas as acusações. A sentença saiu 6 semanas depois, 2 anos de prisão e 5 de liberdade condicional. Além de devolver todo o dinheiro roubado com juros, foi condenado a pagar mais $75.000 em indenização. Minha mãe estava na plateia, chorando em silêncio. A Grace não apareceu. Não senti nada ao vê-lo ser levado algemado. Nenhuma satisfação, nenhuma justiça, nenhum alívio. Apenas vazio, no lugar onde meus pais costumavam estar. Marcos me levou para casa. A Emma estava com os pais dele, se divertindo sendo mimada pela avó. Ficamos sentados no carro, na entrada de casa, sem nos mover. Você se arrepende? Marcos perguntou por fim. Pensei com cuidado. Eu me arrependia de expor o roubo. Não. Eu me arrependia de perder minha família. Eles nunca foram realmente meus para perder. O que eu lamento é ter demorado tanto para perceber que merecia coisa melhor, respondi. Lamento todos os anos em que tentei conquistar um amor que deveria ter sido dado de graça. Mas não me arrependo de proteger a mim e a Emma. Ele beijou minha mão. Isso é suficiente para mim. Entramos em casa. Emma voltou 1 hora depois, rindo e balbuciando sons sem sentido. Eu a segurei contra o peito e respirei fundo seu cheirinho de bebê leite, sabonete por inocência. Ela nunca saberia o que é ser a segunda opção. Nunca duvidaria do meu amor. Nunca teria que escolher entre a dignidade e a família, porque já tinha uma família que a escolhia em primeiro lugar. 6 meses depois do julgamento, recebi uma carta da minha mãe. Não foi uma mensagem de texto nem um correio de voz, mas sim uma carta escrita à mão, entregue pelo correio. 3 páginas inteiras, cheias de desculpas e explicações. Ela falou sobre como a infância do meu pai tinha sido difícil, sobre como ele sempre sentiu que precisava provar seu valor. Explicou que a Grace lutava contra a ansiedade e depressão, e que eles se sentiam culpados por não conseguirem aliviar a dor dela. Escreveu também que,
Ao verem meu sucesso, presumiram que eu estava bem, que eu era forte demais para precisar deles. O último parágrafo foi o único que realmente importou. Eu entendo se você nunca puder nos perdoar. Entendo que destruímos algo precioso que não pode ser reparado. Mas quero que saiba que agora eu vejo onde erramos. Vejo o quanto falhamos com você. E sinto muito. Sinto muito mesmo. Li 2 vezes, depois guardei na gaveta. Talvez um dia eu respondesse. Talvez, algum dia, eu tivesse capacidade emocional para enfrentar os sentimentos complicados de amar pessoas que te machucam. Mas esse dia não era hoje. Hoje eu tinha uma bebê que precisava ser alimentada. Tinha um marido que me amava sem condições. Tinha uma casa que era realmente minha, cheia de móveis que eu mesma escolhi e de memórias que eu estava construindo, dia após dia. Emma fez 1 ano na semana passada. Agora ela já anda, mexe em tudo, ri dos cachorros do vizinho e dá gritinhos quando o Marcos chega do trabalho. Ela tem meu sorriso e uma personalidade completamente própria. Teimosa, curiosa e absolutamente destemida. Às vezes me pego pensando no que meus pais estão perdendo, os Marcos que nunca vão testemunhar, as lembranças que estão trocando por seja lá qual orgulho ou princípio que os impediu de me tratar com justiça. Mas então a Emma agarra meu dedo e se puxa para ficar de pé, toda orgulhosa da sua nova conquista. E eu percebo que não me importo com o que eles estão perdendo. Me importo com o que estou ganhando. Família não é quem compartilha seu sangue. É quem aparece, quem celebra você, quem escolhe estar ao seu lado deliberada e consistentemente. O Marcos me escolheu. A Emma é minha escolha, todos os dias. E eu escolho construir algo melhor do que aquilo de onde eu vim. A casa na Wackmont Drive não é apenas uma casa. É um lar. É a prova de que você pode criar sua própria felicidade, suas próprias tradições, sua própria versão de família. Grace nunca vai morar aqui. Meus pais nunca vão visitar. O quarto da Emma nunca vai guardar a presença deles. E ela nunca vai sentir falta disso, porque terá tudo de que precisa, pais que a amam incondicionalmente, avós que realmente querem conhecê-la, e uma mãe que aprendeu da maneira mais difícil que laços de sangue não definem o que é família. Às vezes passo de carro em frente à casa dos meus pais. Não paro, apenas observo as janelas, o gramado impecavelmente aparado, os carros na garagem. Me pergunto se eles são felizes, se acham que a escolha valeu a pena. Então sigo para casa, onde a Emma me espera com seu sorriso iluminado e braços estendidos, onde o Marcos prepara o jantar e traz histórias do seu dia, onde as paredes guardam fotografias de pessoas que realmente me amam. Precisei perder minha família de origem para encontrar minha verdadeira família. E foi uma troca que eu faria de novo, sem hesitar.